Lição de número 5, classe de jovens, a falácia da teologia progressista. Estamos estudando esta revista Entre a Verdade e o Engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. São tantas ideologias modernas que são normalmente contrárias à palavra de Deus. E este cuidado os jovens precisam ter para não serem enganados, para não serem levados por estes enganos modernos que se encontram nas faculdades, nas escolas, nos meios, as pessoas que convivemos com as suas ideias, mas que nós precisamos estar com a nossa mente blindada com a palavra de Deus. O texto principal, Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo Cristo. Já um resumo da lição diz que a teologia progressista tenta adaptar a fé cristã às ideias contemporâneas, relativizando verdades fundamentais e buscando enfraquecer a autoridade das Escrituras. Existe um movimento progressista nos dias atuais, mas aqui está o problema, quando se mistura aquilo que é sagrado, aquilo que provém do Pai com aquilo que é do homem. Aqui então nasce uma teologia humanista, que é denominada teologia progressista, e a igreja precisa estar atenta. Os objetivos: elencar as principais características dessa teologia, e segundo, mostrar a visão bíblica sobre a verdade, em que Cristo é o centro, apontar as consequências da teologia progressista para a fé cristã. Então vamos agora para a introdução, mas antes, vamos aqui deixar gravado o texto bíblico, Provérbios 30, 5 e 6, Gálatas 1, 6 e 9, Provérbios 30. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E Gálatas 1,6. Maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Esta é a palavra de Deus. Introdução. Nessa lição vamos abordar a respeito de uma corrente de pensamento que tenta adaptar a fé cristã às ideias da cultura moderna. Adaptar a fé cristã, a fé em Deus, aos pensamentos humanos, ideias humanas. Então nós estamos falando da teologia progressista, que busca reinterpretar a palavra de Deus, a forma que ela é, da forma que o homem enxerga, não da forma que Deus definiu, que ele enxerga. Não, mas sim, adaptar os ensinos do nosso Deus às filosofias humanas. Então, que na verdade essas teologias fazem com este pensamento de reinterpretar, relativizar, elas estão distorcendo, negando a verdade bíblica e colocando os valores humanos acima da palavra de Deus. É exatamente isso que o homem faz, e nós, como servos do Senhor, nós sabemos que isso vai trazer um mal terrível, uma consequência terrível para aqueles que assim tratam a palavra de Deus. Tópico 1. Principais características da teologia progressista. Reinterpretação das Escrituras. Então nós vamos entrar aqui falando das principais características, e então reinterpretar é uma delas. É querer reinterpretar a Bíblia. Essa teologia defende que muitos textos bíblicos que falam claramente sobre o pecado, o juízo de Deus ou a realidade do inferno não passam de alegorias ou expressões culturais do passado, como se não fossem verdades absolutas. Ou seja, eles apontam, eles leem a Bíblia, atenção a isso, Eles leem a Bíblia, eles estudam a palavra de Deus. Inclusive, tem igrejas que defendem essa teologia. Então, eles estudam, eles conhecem o texto bíblico, mas eles estão tentando modificar a verdade por trás da palavra de Deus para uma verdade humana, para que desta forma consiga atrair mais seguidores, para facilitar de alguma forma o evangelho de Cristo, que requer transformação do homem. É natural que aquele que aceitar Cristo seja transformado. Só que a doutrina, a teologia, essas teologias que facilitam a entrada do pecador até o caminho do Senhor, não requerem que eles tenham suas vidas transformadas, abandonem os seus velhos erros, relativizando muitas das vezes, falando que o importante é que seja feliz, Deus é amor, Jesus é amor, e morreu na cruz por nós, não precisa desse radicalismo. Essas são algumas dos apontamentos, daquilo que eles
falam sobre nós, né? Sobre nós que seguimos a palavra de Deus. Nós buscamos segui-las. Óbvio que somos falhos também, né? Somos falhos, mas nós buscamos seguir a verdade. Buscamos seguir a verdade. Então essa abordagem distorce o Evangelho de Cristo e enfraquece a autoridade da palavra de Deus, que não é um livro de histórias simbólicas, como essa teoria defende. Então a intenção é enfraquecer a palavra de Deus, né? A autoridade da palavra de Deus enfraquece para aquele que está ouvindo, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Assim como Jesus o que ele foi ontem, ele é hoje, será amanhã, a palavra de Deus então é da mesma maneira, não muda. Mas a revelação bíblica e poderosa do Senhor, né? Então eles distorcem, defendendo, querendo então desconsiderando que a palavra de Deus é a revelação para o homem. O Senhor, o nosso Deus, ele se revelou a nós através da sua palavra. Ele poderia se revelar de outras formas, poderia, mas ele escolheu se revelar para nós através da palavra. A reinterpretação progressista frequentemente inverte o papel da Bíblia, considerando-a não mais sendo a lâmpada que guia os nossos pés, mas como um livro sujeito ao crivo da cultura. Ou seja, foi um livro escrito há muitos anos atrás, precisa ser interpretado para os dias atuais, mas nós sabemos que tudo que a palavra de Deus fala, tudo que a palavra de Deus nos mostra, tudo que aconteceu no passado há muitos anos atrás, nós sabemos que ela tem o mesmo efeito nas nossas vidas hoje. Por quê? Por que nós sabemos disso? Porque o Espírito Santo testifica isso em nós, que somos salvos em Cristo, que estamos felizes, que estamos completos agora. Então, entendemos qual é a vontade de Deus, nós entendemos. Essas pessoas que fazem isso, fazem mal intencionada, fazem porque muitas vezes não foram transformadas, então não entendem a verdade ainda, e aí, ou porque ignoram a verdade, porque para quem está no erro, é horrível ouvir a verdade. Para quem está errado e não quer se consertar, quando alguém chega e fala a verdade, essa pessoa tem uma chance muito grande de sofrer uma acusação, de ser maltratada. Porque a pessoa que está no erro, ela sabe, né, em si que tem algo errado ali. E aí não aceita a verdade porque vai confrontar. Então o que faz? Muitas das vezes vai se acomodar. É o que acontece com muitas pessoas. Estão em situação de pecado. Muitas pessoas, digamos, na igreja, a pessoa ouviu algo que não gostou, aí fica tempos sem ir na igreja. Aí vai lá, a pessoa vai lá visitar essa pessoa, aí ela fala assim, mas porque fulano falou isso e aquilo. A verdade é que a pessoa que está lá sem ir para a igreja, o problema é dela. Certo é que, lógico, às vezes as pessoas nos maltratam, mas nós, como servos do Senhor, a salvação é individual. Nós precisamos falar com o Senhor, precisamos liberar o perdão, precisamos chegar a essa pessoa, precisamos falar a verdade. Algo precisa acontecer, mas não pode ficar nessa situação. A pessoa não pode ficar nessa situação. Então é muito fácil, o ser humano tem um costume de, como nós vimos desde o início, na queda, de colocar a culpa em alguém. É o que nós vimos, o que Adão fez, o que Eva fez, né? Eva colocando a culpa na serpente, Adão colocando culpa em Eva. Então, sendo que o culpado era cada um deles, cada um com a sua parcela de culpa. Então, a atenção, né? É necessário ter atenção a ciladas. Por exemplo, Eva, ela falou para Adão, né? Coma do fruto, e Adão comeu. Mas, por mais que ela insistiu, ele vacilou, ele errou. Então, ele pagou pelo erro dele também, né? E nós pagamos também, todos nós. 2. Abandono da revelação divina. É uma das características, né, dessa teologia progressista. Tende a substituir a revelação pela experiência individual. Então, tendem a substituir a palavra de Deus por experiências individuais. E aí que nascem muitas heresias, né? Porque aí vai ter testemunhos de todo tipo, vai ter experiências de todo tipo. Aí é o problema. Por isso que a palavra de Deus fala, passou daqui que está na Bíblia, seja anátema. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Passou daquilo que está na palavra de Deus, seja considerado maldito. É simplesmente isso que a palavra de Deus afirma. Então aí vai nascer várias heresias e filosofias contrárias à palavra de Deus. O que era pecado no tempo de Paulo continua sendo pecado nos nossos dias. Continua sendo pecado. E é bem claro para nós, né? É bem claro para nós. Não mudou. E o que foi bom no passado continua sendo bom para os dias de hoje. Só que aquilo que é bom, até o que é bom, tentam mudar hoje. Com essas teologias, com essas falácias progressistas, com essas teologias, com essas falácias relativistas. Tudo isso faz uma sociedade fraca, uma sociedade rasa, sem raiz, não suporta a verdade, não suporta as lutas, não sabe como lidar diante dos confrontos por causa
que não foram moldados conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que são. A tentativa de tornar a fé mais aceitável apenas dilui o seu poder transformador. A função do evangelho não é agradar o homem. A função do evangelho é transformar o pecador. Esta é a função do evangelho de Cristo Jesus. Mudar a vida do pecador. E não é agradar o pecador. É o evangelho que não confronta, ele não é capaz de salvar o pecador. O evangelho que não confronta. O evangelho a pessoa precisa ser confrontada e assim aceitar a Cristo e ter a sua vida transformada. Outra característica é o 3, minimalismo doutrinário. A negação de doutrinas bíblicas promove um cristianismo genérico, que se assemelha mais ao pensamento humanista do que à fé cristã. O resultado desse minimalismo é uma fé sem raízes, fraca diante das tribulações e sem autoridade para confrontar o pecado. Certo é que quem vive no raso não vai experimentar a profundidade. É óbvio. Então, o cristianismo genérico faz com que a pessoa não tenha raiz, não tenha base, não tenha o sustento que é a palavra de Deus, essa palavra maravilhosa. Faz com que o homem ele viva no raso e até diante das lutas não consiga saber como lidar. Por quê? Porque não tem estrutura. Não tem estrutura. A verdadeira doutrina fortalece o crente, gera reverência e molda o caráter. A doutrina, a palavra de Deus, ela fortalece a gente. E não vivemos no raso. Nós vivemos no profundo, na presença, na intimidade com Deus. E gera reverência. Nós, automaticamente, quando aceitamos a Cristo, nós temos o prazer de servir ao Senhor. E servindo verdadeiramente, coração aberto, com alegria, com dedicação, com amor à sua grande obra. Então, estas são características daquele que serve ao Senhor. Tópico 2. Deixa seu like e também se inscreve no canal. Nos ajuda aí com essas duas tarefinhas aí. Que se não te gostar muito, então faça isso aí. Deus abençoe. 2. Visão bíblica sobre a verdade. 1. Autoridade das Escrituras. Agora nós vamos partir daquilo que a Bíblia afirma. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram, falaram e está relatado. E ela é útil para ensinar. Ela é útil, ela é necessária e ela é a palavra que ensina. Para redarguir, para corrigir e também instruir. É tudo isso que a Bíblia Sagrada promove esse efeito na nossa vida. E não está sujeita a cultura alguma. Não está sujeita a cultura. Ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente, ela é completa. Ela é capaz de transformar a vida do homem para o bem. Como muitos buscam através de filosofias, como muitos buscam através de ideologias e pensamentos humanos, todos eles falhos. Mas a única palavra, a única doutrina que tem a capacidade de restaurar o homem é a palavra de Deus. Jesus mesmo afirmou, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, Jesus afirmou. Ele é o exemplo. Esses da teologia progressista, eles têm Jesus também como o Salvador. Porque se a teologia é um estudo, a teologia é o estudo sobre Deus, é aquilo que envolve o divino, nós estudamos. Então, só que eles fazem, muitas das vezes, deixar de pregar aquilo que é necessário que aconteça na vida do pecador. Que não é somente aceitar, mas é ser transformado. Ou seja, a verdade é que o aceite ele tem que ser verdadeiro, não é só levantar a mão, não é esse tipo de aceite, levantar minhas mãos. Não, é aceitar a transformação também, que Jesus possa morar em nós. Ele jamais relativizou a Escritura, porém cumpriu em cada detalhe. Jesus jamais relativizou a Escritura, nem tampouco a lei. Jesus cumpriu cada detalhe. A Bíblia não é um livro que pode ser reescrito conforme nossas emoções. Não é conforme as nossas emoções, não é conforme o meu pensamento, não é conforme a minha indignação, o meu amor, seja qual for o sentimento. Não é. É a revelação objetiva de Deus. É objetiva. A palavra é objetiva. Ela é pontual. Ela é como uma espada, né? A palavra de Deus fala de dois gumes que penetra na divisão da alma. Esta é a palavra de Deus. E ela é suficiente. A Bíblia não contém a palavra. Ela é a palavra. Ela não contém a palavra, não. Porque quando fala que contém a palavra, fala que algumas partes aqui é a palavra de Deus. É isso, quando alguns afirmam que contém a palavra, e aí eles estão pregando uma heresia, porque a Bíblia toda em si
da primeira letrinha à última letra, é a palavra de Deus. 2. Cristo no centro. O Evangelho tem em seu centro a pessoa de Jesus. Ele é o Filho de Deus encarnado que morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. O centro de tudo, o centro do Evangelho é Cristo. Cristo é o centro do Evangelho, é o projeto do nosso Deus. O projeto do nosso Deus, o plano perfeito para a salvação da humanidade. Foi isso que nós estudamos na última revista. O plano perfeito. Desde o início, quando o homem cai lá no Éden, o nosso Deus já tinha um plano para redimir a humanidade que aponta para quem? Para Cristo. Para Cristo, desde o Gênesis. Qualquer teologia que retire Cristo da centralidade perde seu propósito. A fé cristã não gira em torno do moralismo, nem se resume a causas sociais, a nenhuma ideologia humana, mas simplesmente por meio de Cristo. E Paulo declarou: já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então Cristo não veio para satisfazer as nossas expectativas, de forma alguma. As nossas expectativas não, mas para nos redimir, para nos salvar. 3. História da igreja. Desde os primeiros séculos, a igreja tem preservado a fé por meio de credos, concílios e confissões. Documentos estes que não substituem a Bíblia, mas refletem o seu ensino fiel em resposta aos erros que surgiram ao longo do tempo. Então, homens de Deus se juntaram em conselhos, em concílios, e reafirmando alguns pontos ali que estavam se tornando heresia. Os homens de Deus se reuniram e ali tiveram uma afirmação baseada naquilo, na direção do Espírito Santo, naquilo que é a verdade. Reafirmando, ou seja, reafirmando a verdade. Não é inovando, não é complementando, é simplesmente reafirmando. Por exemplo, o credo de Nicéia, ele reafirmou a divindade de Cristo. Que Cristo, ele é Deus, mas ele esteve entre nós aqui como homem. Porque havia ali, iniciou-se uma heresia, falando, e tem algumas heresias que falam que Cristo não é humano, que Cristo era somente humano, aí tem-se outras também, mas então a divindade de Cristo ela é reafirmada, lembrando que ele é desde o princípio, mas ele despiu-se da sua glória. Então a palavra de Deus, mostra para nós, fica bem claro, e esteve entre nós como homem, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então, são credos, concílios ali, que homens de Deus se reuniram para reafirmar uma verdade, para reafirmar, não reinterpretar. O credo atasiano protegeu a doutrina da Trindade e os reformadores reafirmaram a suficiência das Escrituras. A reforma protestante, nós sabemos, conhecemos bem, então, o efeito dela para a igreja nos dias de hoje. Tópico 3. Consequências para a fé cristã e a igreja. Confusão doutrinária. Quando as doutrinas são tratadas como meras opiniões, a fé cristã torna-se subjetiva e individualista. Quando essas doutrinas são tratadas como opiniões, então a fé se torna rasa, se torna insustentável. Cada um passa a crer no que quiser. Esse é o relativismo influenciando a vida, a mente das pessoas. Aí gera o quê? Um ambiente de insegurança espiritual, falta de unidade, igrejas frágeis, uma fé que não salva. Então a fé que salva é aquela que está firmada sobre a verdade imutável de Deus. Esta é a fé que salva. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É assim que o cristão deve entender e deve agir, baseado na palavra de Deus. Porque assim ele terá a sua casa sustentada sobre a rocha. Fundamento, base. E a base é a palavra. 2. Justiça sem salvação. A ação social é parte da missão da igreja, mas não pode substituir a pregação do evangelho. A ação social, ela é parte da igreja, ponto final. Mas a igreja não é a ação social. A igreja ela é a salvação em Cristo, levando a salvação em Cristo para que as pessoas sejam transformadas e assim possam ser boas com os outros também. Então, crendo em Cristo, amando a Deus acima de todas as coisas, aceitando a Cristo, então automaticamente o Espírito Santo brotará em nossos corações o amor ao próximo, para que assim amemos o próximo, para que possamos cuidar do próximo, como nós vemos o exemplo da igreja lá em Atos 2. Uma igreja transformada, lavada e remida, cheia do Espírito Santo, que se importava com os necessitados, sem ali, fazendo bem, sem se preocupar em receber algo em troca, simplesmente porque foram transformados. É este o ponto. É este o ponto. Nós cremos, mas não é as obras que nos fará ser salvo,
mas a salvação, né, o nosso, crer em Cristo, ser salvo, isso vai trazer a salvação ao homem, e assim nascerá, brotará então as boas atitudes, o caráter cristão, o fruto do Espírito na vida daquele que crê. Todavia, o maior problema do ser humano não é a pobreza material, é o pecado, sempre o pecado. É por isso que, sem o Evangelho, a obra social é incompleta. O problema sempre foi o pecado, e quando mais a humanidade caminhar na luz do Senhor, então mais ela estará próxima de viver aquele amor, de ser justa, de agir com igualdade. Mas a salvação em Cristo, se abster do pecado, porque o pecado traz grandes consequências. Vejamos, por exemplo, um exemplo aqui bem... quantos pelejam hoje por petróleo, quantos pelejam hoje por terras, quantos pelejam por motivos muitas das vezes gananciosos, por motivos que não faz sentido estar guerreando. Ou seja, ganância, pecado, maldade, tudo isso é retrato do pecado. Chamada à fidelidade. Em um tempo de tantas vozes e pressões culturais, a igreja é chamada a ser uma voz fiel à verdade como sal da terra e luz do mundo. Então a igreja ela precisa ser firme na palavra. Não é para ser rude ou inflexível, mas manter-se firme no essencial da fé, como fizeram os profetas, os apóstolos e os pais da igreja, como fez Jesus. A fidelidade doutrinária é um ato de amor a Deus e às pessoas. Amar é dizer a verdade, mesmo quando ela é difícil, né? Mesmo quando é difícil, então, mesmo assim, nós devemos manter-nos firmes naquilo que nós aprendemos. Então, possamos sempre afirmar a palavra de Deus, ela é suficiente e ela é inerrante e ela tem o efeito sobre a vida do pecador. É ela quem transforma a humanidade. Não são ideologias, não são filosofias humanas, mas sim a palavra de Deus. Dinâmica mudando a verdade. A base bíblica pode ser o texto que nós estudamos. O objetivo, mostrar como a verdade pode ser distorcida, aos poucos, até parecer correta, mas já estar completamente fora da palavra. Material, uma frase bíblica escrita corretamente. Por exemplo, o salário do pecado é a morte. E também papéis e caneta. Como fazer? Escolha 5 a 8 pessoas e peça para saírem da sala. Chame a primeira pessoa e mostre a frase correta. A primeira pessoa vai ver a frase correta. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a primeira pessoa vai ler esta frase. Essa pessoa chama a próxima e repete a frase, mas de memória. Então ele leu a frase, aí vai falar para outra pessoa. O salário do pecado é a morte, mas o dom... Aí talvez ela já vai começar a esquecer, mas ela vai passar a frase da forma que ela lembra. Então o processo continua até a última pessoa. Resultado, a última pessoa fala a frase em voz alta, quando quase sempre estará distorcida, muito provavelmente. Então o último lá vai trazer a frase para o professor. Então explique. A verdade não muda de uma vez, ela é alterada aos poucos. Pequenas concessões levam a grandes erros. A teologia progressista muitas vezes começa com Deus é amor, isso é uma verdade, mas ignora justiça, santidade e pecado. Conecte com Gálatas 1,6,9, que fala sobre outro evangelho, mas nós já lemos. Isaías 5,20, chamam o mal de bem. Pergunta para reflexão, em que momento a frase começou a mudar? Então, a pergunta para eles ali, eles vão debater, foi intencional ou natural? Hoje, porque a heresia, ela pode ser intencional, mas também pode ser natural ali, né? No momento ali, a pessoa, um erro mesmo, interpretação. Hoje, o que estão tentando adaptar na Bíblia? Você conhece a palavra o suficiente para perceber distorções? E feche, diga algo assim. Nem tudo que parece amor vem de Deus, mas se a verdade for moldada pela cultura, ela deixa de ser verdade. Né? Verdade que é moldada pela cultura já não é mais uma verdade, é uma falácia. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.